Olá para todo mundo, eu me chamo Letícia Machado, sou doutora em Educação e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias pedagógicas que podem fomentar as interações sociais de idosos na educação à distância. Antes da gente começar a falar sobre estratégias pedagógicas na educação à distância, é importante trazer a questão que o termo estratégia pedagógica ainda é usado de diferentes formas, não existe um consenso comum entre os autores. Nós vamos encontrar na literatura estratégias de aprendizagem, estratégias de ensino e aprendizagem, estratégias de ação, enfim, vários termos relacionados. E por isso é uma dificuldade bem grande da gente trazer um conceito realmente o que são estratégias pedagógicas. Se vocês darem uma lida um pouquinho nos estudos já publicados, vocês vão ver que as pessoas utilizam o termo estratégias pedagógicas, assim como práticas pedagógicas, de forma de senso comum, como se todo mundo soubesse o que é uma estratégia pedagógica. Basicamente, a gente sabe o que é uma estratégia pedagógica quando a gente está atuando em sala de aula, mas será o que realmente é estratégia? Será que as estratégias são iguais para qualquer professor? Será que nós utilizamos a mesma definição em qualquer contexto? Isso são coisas que nós temos que começar a pensar e refletir sobre. Para isso, eu trouxe para a discussão um conceito de estratégias pedagógicas que a professora Patrícia Alejandra Bear desenvolveu e publicou esse ano, num livro sobre recomendação pedagógica. Nesse conceito, a autora frisa que a questão das estratégias pedagógicas está muito vinculada com a questão das ações, ou seja, da prática, do fazer. Essas ações, elas podem ser desde ações pequenas numa sala de aula convencional, como, por exemplo, solicitar para o aluno desenhar, solicitar para o aluno pensar, discutir com os colegas, até ações mais complexas, que exigem um conjunto de ações, e aí a gente pensa na educação à distância. Quando a gente traz na educação à distância a questão do fórum, por exemplo, além de trazer o conteúdo, nós temos que pensar, como professor, que estratégias eu posso fomentar as interações dos meus alunos nesse fórum. Eu vou pedir para eles responderem só para o professor, eu vou trazer questões, que tipo de questões eu posso trazer para indagar mais ainda e fomentar mais ainda esse fórum. Então, as estratégias pedagógicas não é tão fácil assim, ela é complexa, ela exige muitas outras questões envolvidas. Já as estratégias pedagógicas para os idosos se torna muito mais complexa, porque a gente tem que considerar as necessidades desse público. Você já deve ter visto em outros momentos, em outros vídeos, em outras literaturas, que o público mais velho, ele possui algumas necessidades elementares diferenciadas do restante da população, principalmente as relacionadas com o biofisiológico, ou seja, as estratégias que eu vou adotar com um adolescente ou com um adulto jovem não podem ser as mesmas estratégias que eu vou adotar com os idosos. Ok, eu posso fazer um planejamento igual, então, para os adultos jovens e para os idosos? Também não, porque as estratégias pedagógicas nesse contexto, elas vêm para mobilizar o meu plano de aula. Então, quando eu crio um planejamento, uma arquitetura pedagógica, uma prática pedagógica, para que ele seja realmente utilizado, para que ele realmente seja viabilizado, nós temos que criar ações. Essas ações são as estratégias pedagógicas. Então, basicamente, as estratégias pedagógicas, elas têm que ser flexíveis. Sim, eu preciso planejar ela com antecedência, junto com o meu plano de aula, junto com a minha arquitetura pedagógica, junto com a minha prática, mas elas têm que ser moldadas de acordo com a necessidade de cada aula, de cada momento que eu vou utilizar. Então, a flexibilidade é um dos principais focos da estratégia pedagógica, é uma das principais questões que tem que ser considerada. Outra questão, nós temos sempre que adaptar ao contexto. Se eu vou utilizar estratégias, criei um curso para o público mais velho presencialmente, é um curso sobre nutrição, por exemplo. Eu criei algumas ações, algumas estratégias para trabalhar com nutrição presencialmente. Mas essas estratégias, elas não podem ser as mesmas quando eu oferecer o mesmo curso à distância. Por quê?
Porque eu preciso pensar nesse meu público, como vai ser a interação do meu público com as tecnologias, porque ele vai precisar usar um ambiente virtual de aprendizagem, e eu vou precisar também pensar quais são as formas. O idoso, que a gente tem uma experiência já há um tempo na URGS, na UNID, na Unidade de Inclusão Digital de Idosos, com alguns cursos. O que a gente percebe é que o idoso ele tem uma postura nos cursos presencial e outro comportamento nos cursos à distância. Isso deve ser considerado. Vocês vão encontrar em muitos materiais que a gente publicou já, no grupo já publicou sobre isso, que existem algumas características e algumas formas de interação diferenciado para o público idoso na educação à distância. Sendo diferenciado, as minhas estratégias não podem ser do presencial, ela tem que ser para a distância, para aquele contexto, para aquele tipo de público. Por isso, quando a gente fala em estratégia pedagógica, ela está muito vinculada ao planejamento, ou seja, quem são os meus sujeitos, para que eu quero, qual é o objetivo da minha aula, para que aí eu consiga desenvolver as estratégias. Não existe um plano, uma arquitetura com apenas uma estratégia. É um ranking de estratégias, são diferentes estratégias que a gente pode utilizar durante a prática pedagógica que a gente vai desenvolver. Além disso, nós temos que pensar nas estratégias pedagógicas também, a questão da avaliação, ou melhor, da autoavaliação. Eu planejo uma estratégia pedagógica, eu vi numa literatura, num teórico, dizendo que aquela ali é uma estratégia muito boa para usar com os idosos, por exemplo, só que eu preciso avaliar no momento que eu estou aplicando aquela estratégia, se realmente está adequado para o meu público. Às vezes a gente constrói estratégias para um contexto, para alguma especificidade que não vai contemplar todos os públicos. Então, por exemplo, algumas literaturas internacionais trazem exemplos de práticas que podem ser desenvolvidas. Porque fora do Brasil, cursos de inclusão e cursos de educação à distância para idosos são muito desenvolvidos. No Brasil, que a gente ainda está começando nesse sentido. Então, as estratégias que eles trazem, que eles apresentam, não podem ser utilizadas aqui. Podem ser uma base para vocês pensarem, para discutir sobre, mas elas não vão contemplar as necessidades do Brasil, ou da região sul, ou da região norte. Então tem que se considerar isso, né? Que tipo de linguagem eu vou usar, qual é que é as limitações do meu público, porque de repente o meu público ele é pré-alfabetizado, né? A maioria dos idosos hoje em dia, infelizmente, eles não são totalmente alfabetizados, então eu tenho que adaptar o curso nesse sentido, criar atividades que contemplem mais imagens, mais símbolos. Então a gente tem que fazer adaptações, e essa minha prática, bom, eu criei um curso de nutrição, voltando ao exemplo. Esse curso eu tenho que criar ações que mobilizem esse curso. Então eu posso criar atividades que sejam de acordo com cada necessidade. Por isso é importante a avaliação no decorrer de todo o processo, desde que a gente inicia o planejamento das estratégias até a aplicação, e a autoavaliação como professor. Quer dizer, será que o que eu estou fazendo está realmente contribuindo para o meu aluno, para a construção do conhecimento dele? Então são questões que a gente tem que considerar quando a gente for planejar e aplicar as estratégias pedagógicas. Eu trouxe um desenho para vocês entenderem um pouquinho a questão onde se encontram as estratégias pedagógicas nesse contexto todo, né? Então, considerando uma prática pedagógica, ou seja, o planejamento em si, nós temos ali o tipo de epistemologia, ou seja, com base em qual referencial, construtivista, interacionista, enfim, o que a gente considera para isso, que é o que o professor realmente acredita. Depois dessa base educacional, nós vamos ter as ações educacionais para desenvolver os recursos, os modelos, os métodos, que são as estratégias pedagógicas, que mobilizam. Então, ela acaba sendo o principal ali, o central dentro da minha prática pedagógica, porque ela mobiliza os elementos. E além disso tem o próprio planejamento, que são aqueles requisitos básicos, que é qual é o público-alvo, o objetivo, aquilo que a gente já conhece como professor, tanto professor de cursos presenciais como cursos à distância. Então, as estratégias pedagógicas, ela faz parte da prática e ela é necessária para a prática. Sendo assim, a questão que vem ao encontro dessa aula é quais estratégias ou como planejar estratégias pedagógicas que podem auxiliar ou maximizar as interações sociais dos idosos. Essa é uma questão principal dessa aula, porque a gente vê cada vez mais que os idosos eles gostam muito de interagir.
Só que a gente percebe que eles adoram interagir no presencial, do contato físico, contato afetivo. Eles precisam dessa retomada do contato. Então, o desafio nós, como professor de educação à distância, é como trazer o idoso mais para perto, eles se sentirem acolhidos e participarem de um grupo à distância. Porque a gente vê os relatos das pesquisas que a gente já realizou na educação à distância, que os idosos eles se sentem muito distantes, literalmente distantes dos colegas, dos professores. A gente tem alguns relatos, depoimentos, que os idosos dizem que tinha um trabalho em grupo para fazer, eles se encontravam num café, faziam um trabalho em grupo e uma postavam. E a gente queria trazer outras questões, a gente queria que ele realmente utilizasse as tecnologias para que eles pudessem interagir, para que eles pudessem comunicar e aí sim realmente fizesse um curso à distância, né? Então, esse é o nosso desafio. Não existe uma receita de bolo. O que a gente vê até hoje, no que a gente pesquisou, no que a gente investigou, é que quanto mais estratégias, quanto mais recursos próximo ao cotidiano do idoso, é o que facilita eles se comunicarem mais. Por exemplo, além de um ambiente virtual de aprendizagem, utilizar recursos do dia a dia, as redes sociais para se comunicarem, criarem grupos, grupos do WhatsApp, por exemplo, porque eles já utilizam conhecimentos prévios que eles têm sobre esses recursos e aí continuam se interagindo à distância. Então, algumas estratégias vocês vão ver durante algumas publicações, durante o decorrer das aulas, que a gente traz como exemplos, mas realmente não existe uma receita de bolo para isso. O que a gente traz são realmente dicas que possam ajudar vocês nos cursos à distância com idosos. Particularmente assim, eu fiz a minha tese em 2009 sobre educação à distância para idosos, criei uma arquitetura pedagógica, um planejamento para isso. Um dos grandes desafios da minha tese foi a interação e esse desafio foi passado adiante para a professora Daisy como uma questão dela investigar como maximizar essas interações. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda sobre isso. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem as ideias de vocês, do que vocês têm de exemplo, para que a gente possa conseguir ir adiante nessa questão, certo? Eu agradeço a vocês estarem me escutando hoje e até a próxima. Tchau, tchau!